e vamos começar a elevar o nosso pensamento a Deus. Geralmente nesse horário, horário de prece, horário de integração com a espiritualidade superior, porque a prece é como se nós pegássemos um aparelho telefônico e ligássemos direto ao mundo espiritual. Se essa ligação é feita com fé, com convicção de que alguém vai atender do outro lado da linha, esta comunicação se faz de forma sem interferências. Ela pode vir ser atendida, como pode não vir a ser. Depende da natureza do pedido e da necessidade daquilo que gera o próprio pedido. Mas o mais importante para nós nesse momento de prece é saber o que pedir. É abrir o coração e entender a resposta da espiritualidade para nós. Nós estamos numa escola que nos disciplina para a vida espiritual. Então, nem sempre aquilo que nós estamos pedindo, nós recebemos como uma resposta direta, uma resposta voltada para aquele questionamento. Às vezes a gente pede para se libertar da dor, mas recebe força para vivenciar a dor. Às vezes a gente pede para se afastar das pessoas complicadas, mas recebe uma dose maior de paciência e compreensão para conviver, para se depurar, para aproveitar estes momentos, já que nós estamos vivendo um processo muito grande de depuramento espiritual. Então, nós pedimos, nesse instante, a espiritualidade, na abertura do nosso estudo, que a gente não venha a pedir aquilo que realmente não precisamos. Nós precisamos de entendimento das verdades espirituais. E nós precisamos de experiência para viver tudo aquilo que estamos estudando. Nós não precisamos de comodidades excessivas, de descansos ilimitados, do excesso do conforto, do excesso que gera as sobras. Nós precisamos, sim, Senhor, de vidas equilibradas, de postura emocional amadurecida, para que, entendendo a proposta da espiritualidade, possamos crescer como seres imortais e aproximarmos a condição de trabalhadores do bem. Permita nesta noite, neste momento de estudo e reflexão, que o nosso entendimento também amadureça e nós possamos, Senhor, acima de tudo, compreender um pouco mais, tirando de nós as velhas crenças, os pontos de vista pessoais, os paradigmas, e deixando que a doutrina espírita ocupe o lugar que ela deva ocupar nas nossas decisões e na nossa vontade de se libertar das próprias limitações pessoais. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, dando sequência ao nosso estudo, nós estamos agora no capítulo 3 do livro Devação do Invisível. É uma obra que remonta à experiência mediúnica de Ivone Pereira. Os seus contatos espirituais, o seu convívio, o seu grupo de espíritos amigos que a visitavam frequentemente e que foram orientadores de todo o seu trabalho. Todos nós possuímos um mentor espiritual. Todos nós. Independente de sermos médiuns, ostensivos, independente de estarmos trabalhando em algum trabalho de origem mediúnica, nós temos ao nosso redor espíritos amigos que nos direcionam, que nos intuem, que tentam, de alguma forma, promover o nosso crescimento espiritual. Então, se nós temos isso a nível pessoal, quando juntamos em família, nós temos a nível familiar, espíritos amigos da família, que trabalham para o crescimento de todos.
Se nós estamos numa instituição, cada instituição vai ter um espírito responsável. Então, se nós estamos, por exemplo, numa escola, essa escola tem um patrono, e esse patrono, ele orienta mentalmente no campo das transmissões do pensamento a expansividade do trabalho que ele quer. Nas instituições religiosas não é diferente. Há diversos espíritos que trabalham sustentando um trabalho para que ele fique como importante, principalmente se ele promove a renovação. Então, cada igreja vai ter o seu representante, cada templo vai ter o seu representante. E cada casa espírita elege um mentor espiritual. O mentor espiritual da nossa casa é Jesus de Nazaré. Dificilmente ele virá se comunicar conosco, porque não haverá condições humanas para abrigar um pensamento a nível superior. Mas abaixo dele há uma série de representantes. Se nós pegarmos a hierarquia do planeta, nós temos que Jesus é o governador espiritual. E ele tem os seus ministros, um em cada país. Nós sabemos que o Brasil está sob a responsabilidade do Espírito Ismael. E Ismael tem um em cada estado, que também responde pelo desenvolvimento espiritual e pelas tarefas religiosas no campo da moralidade de cada estado. Esses que são encarregados por estados, dividem esses estados em regiões, principalmente, para alcançar o maior número possível quando o pensamento desce na hierarquia espiritual, vai atendendo a cada ponto. Logicamente, esses que estão responsáveis por alguma parte têm em cada cidade o seu representante, como numa hierarquia política. E naquela cidade ele vai ter um em cada rua. E naquela rua ele vai ter um em cada residência. Desta forma, a comunicação sobe hierarquicamente e desce de forma rápida, além do pensamento que pode passar qualquer limite. Por que a gente está fazendo essa volta toda? No livro Os Mensageiros, há um episódio interessante, onde André Luiz ele está com Aniceto, que é o mentor espiritual, o orientador daquela obra, e eles descem até um sítio, uma estrada rural. E ali havia acontecido um acidente. Um animal que puxava uma carroça acabou dando um coice violento, no condutor, e aquele condutor foi jogado fora daquele carro improvisado, perdendo muito sangue, tendo complicações orgânicas graves após aquele acidente, o que limitaria ele a uma vida quase vegetativa dali em diante. Então, quando eles chegam naquela região e vê aquele estado, aquela agitação, aquela situação toda, Aniceto chama por um espírito que era responsável por aquele caminho, por aquela região, mesmo sendo numa zona rural. Era uma estrada. Ele cobra ele, mas como é que você permitiu que isso acontecesse? E o Espírito explica, o grande orientador, este homem, infelizmente, é uma pessoa muito dura com os animais. Na maioria das vezes, ele faz com que eles trabalhem sobre a força do chicote da sua ignorância. Por mais que a gente tente insuflar nele a calma, a tranquilidade, o seu temperamento agressivo promoveu o acidente desta manhã. O animal, cansado de apanhar sem motivo, acabou dando-lhe o coice que vai limitar a sua vida a uma reflexão muito profunda.
Não estava nem planejado aquele acidente. É um tormento voluntário. Através do temperamento, da atitude, ele equacionou uma solução drástica para a sua reflexão. Nós estamos na vida para aprender. Nós podemos aprender através do estudo ou através da experiência, observando a experiência de alguém ou vivendo a mesma experiência. Então, nós fazemos esse apanhado todo para entender a proposta que ela quer colocar neste capítulo. Quando ela vem citar o que é a vida espiritual de uma grande alma, como Frederico Francisco Chopin, um músico classificado entre aqueles que foram os grandes mestres, como Mozart, Beethoven e Bach. No entanto, ela cita algo interessante que nós paramos na semana passada. Ela cita para nós que Camilo Castelo Branco, o grande escritor português, autor espiritual da obra Memórias de um Suicida, o eminente escritor lusitano, amplamente conhecido, um dos nossos mais antigos amigos espirituais, que desde os nossos 12 anos de idade nos aparecia em visões nítidas. Então, ela já tinha para com aquele espírito uma aproximação muito grande. Muito antes dele ditar aquela obra, ele já surgia para ela nas aparições, na percepção espiritual de uma criança de 12 anos que nunca teve medo de ver e lidar com os espíritos. E ali começando com ela um relacionamento de amizade. Ele queixava-se amargamente como espírito de se ver com frequência corrido de junto dos médiuns, com que gostaria de se comunicar, enxotado dos centros espíritas sob a acusação de mistificador, apenas porque o seu maior prazer seria testemunhar ao mundo a própria imortalidade e o noticiário copioso do além. Olha o relato desse espírito. Ele chegou para ela e queixou-se. Olha, minha amiga, em todas as casas espíritas que eu vou, em todos os trabalhos mediúnicos que eu posso participar, ao dizer o meu nome, as pessoas acham que eu sou uma mistificação. Que é algum espírito passando pela personalidade do escritor português. Não julgam que ele, apesar de todo o conhecimento literário, é um espírito vulgar. É um espírito que não alcançou a moralidade, que tinha um conhecimento das letras muito grande, mas não tinha um conhecimento da vida espiritual muito grande. Então, ele queria noticiar a sua realidade, mas quando se assinava uma mensagem Camilo Castelo Branco e as pessoas iam avaliar, falavam, não, isso aí é mistificação. Imagina se o grande escritor português passaria pela nossa simples reunião. É necessário um grande cuidado na avaliação de mensagens. Porque às vezes você tem a mensagem e chega lá no final, o espírito vai lá e coloca que é Camilo Castelo Branco. A primeira impressão que você tem, você vai falar, mas será possível? Será que não existe uma outra casa que ele pudesse manifestar? Por que ele veio manifestar aqui? Agora, quem era o espírito Camilo Castelo? Ele era um escritor português, mas ele, como espírito, ele foi um homem nobre. Era um homem virtuoso. Era um espírito que se preparou para a vida espiritual. Porque os títulos de doutores, os títulos honorários de reconhecimento, como se diz, de cidadania, isso tudo fica do lado de fora do túmulo. A partir do momento que o corpo entra ali para dentro, os títulos ficaram. Lá na plaquinha. Aqui jaz doutor fulano de tal, porque o espírito sai dali com o que ele conquistou em vida. Então, não adianta ele ter sido um grande escritor se não foi um grande espírito. Mas ele tem uma inteligência muito grande? Claro, um talento nato.
mas não desenvolveu a moralidade. Então, era um espírito ainda em processo de crescimento como nós. E era isso que ele queria conversar nas casas espíritas, mas as pessoas ainda acostumadas ao endeusamento da personalidade, não, de forma nenhuma. Imagina, por exemplo, se fulano de tal, emérito, né, beneficiador da nossa cidade, reconhecido, que foi prefeito, que foi político, que foi médico, mas que espírito foi ele? Às vezes, estar em condição espiritual muito complicado. Eu me lembro de uma conversa de uma entidade com o espírito Emmanuel, narrada por Divaldo Franco. Ele queria participar da obra Antologia dos Imortais, se não me engano, que era uma obra de poema dos imortais, mas dos imortais espíritos, não dos imortais acadêmicos do Brasil. E ele disse, Emmanuel, mas você deve me deixar participar, porque eu sou um doutor das línguas portuguesas. E Emmanuel fala essa frase que nós repetimos. Esses títulos, meu amigo, ficaram do lado de fora do túmulo. Para cá você é uma alma, como todos nós. Em aprendizagem, se você não tem nada para acrescentar de moral na sua obra literária espírita, então você realmente não vai comunicar junto com os outros. O próprio Camilo Castelo Branco teve a revisão da sua obra por espíritos elevados, que corrigiram algumas questões para que ela tivesse cunho espírita. Obra psicografada da doutrina espírita tem que estar voltada para aquela proposta. Ela pode ser um romance muito bonito, mas qual que é a proposta de conteúdo? E a proposta dos romances de Camilo Castelo Branco não era uma proposta de engrandecimento como espírito, enquanto escritor português. Então, era uma alma como outra alma, qualquer, apenas tinha um título de reconhecimento daquilo que foi feito na literatura. O que levava necessariamente a se apresentar com a sua verdadeira identidade. Então, toda vez que ele dizia, eu sou o escritor Camilo Castelo Branco, não, é um obsessor. Esse daí não é, com certeza. Porém, aceitavam-no sem objeções quando ele, no desejo de falar com os mortais, passava a mentir e enganar, afirmando se chamar Camilo da Silva, José Camilo Botelho, ali e mais além, Camilo da Fonseca, pobre professor português que tivera desdita de se suicidar por motivo de dificuldade financeira. Então, quando ele falava que era uma outra personalidade que não era reconhecida pela literatura, todo mundo aceitava. E este pensamento fez com que alguns espíritos que gostariam de comunicar conosco tomassem pseudônimos. Não afirmassem a sua personalidade, porque nós ainda estamos endeusando. Aí o doutor fulano de tal, é um espírito em provação como nós mesmos. Nós ainda temos um endeusamento a certas profissões, seja o direito ou a medicina, né? São doutores, são homens com responsabilidades em profissões específicas, como nós, nem mais nem menos. Porque ser humilde não é você ser inferior a quem adquiriu um título. É você ser você mesmo com os valores que você tem e respeitar a outra pessoa com os valores que ela tem. Assim são para os espíritos. Nós estamos lá na nossa casa espírita e comunica lá o espírito que alimentou a personalidade de um grande médico. Ah, será que é? Não, nós não temos condições de receber. Por que não? Quem foi a integridade moral daquele médico? Às vezes ele está ali precisando desse contato para se libertar das suas dúvidas, das suas inseguranças, das suas atitudes, e a gente rechaça. Lembremos
que a primeira reunião mediúnica assistida por Eurípides Barçanufo, que foi feita na zona rural, em Sacramento, numa fazenda, aonde frequentavam lavradores, pessoas simples, pessoas analfabetas. Sentavam-se diante de uma grande mesa e escutavam as propostas do Evangelho segundo o Espiritismo, mas, sobretudo, viviam aquelas propostas. E Eurípides, uma pessoa que foi crítico para poder fortalecer sua fé, disse: eu só acredito que tudo isso seja verdade se o espírito de João Evangelista comunicar-se e me explicar as bem-aventuranças. É um pedido altíssimo, mas de uma alma nobre. Tão nobre que em determinado momento daquela reunião, um dos lavradores mais simples levanta-se da mesa sob uma inspiração e atuação dos espíritos superiores e diz: eu sou João, o evangelista. E explica para ele as suas dúvidas sobre as bem-aventuranças. Ele não falou, ele pensou. E a espiritualidade que estava recebendo aquele trabalhador com grande gabarito moral e espiritual, atende aquele pedido de forma com que ele pudesse tirar qualquer sombra de dúvidas da ação da espiritualidade. Então, por que João, o evangelista, pode se comunicar numa reunião tão simples, tão singela, e não pode comunicar na nossa casa? Porque existem leis fluídicas. Existem leis do campo mental. Naquela reunião simples, feita lá na zona rural, naquela fazenda, tinham pessoas puras de coração, sem interesse pessoal nenhum, que vai para um trabalho mediúnico sem aquela preocupação de querer resolver problemas de ordem pessoal. Ah, mas é o meu filho que está difícil. Ah, mas é o meu patrão que não me compreende. Ah, é o colega de trabalho que me persegue. Ah, é o companheiro ou a companheira que não me respeita. Naquela superficialidade dos problemas materiais que nós devemos resolver por nossa própria atitude. No entanto, naquela reunião, as pessoas iam com um sacerdócio, abraçavam a mediunidade de forma primitiva, mas com um coração puro, tão puro que abre o campo mental a espíritos de ordem superior para que se comuniquem. Agora, traz essa realidade para a nossa casa espírita. Se é possível a comunicação dos bons espíritos, por que não comunicam na nossa casa? Porque as vibrações que emanam daquele grupo que está sentadinho lá na mesa são vibrações extremamente diferentes do pensamento dos espíritos superiores. Nós não conseguimos alcançar as linhas de pensamento superior, porque elas são a equação da vontade e da atitude de quem promana. Então, os espíritos superiores, eles pensam no bem, eles agem no bem e eles vivem no bem. Os médiuns, né, que estão sentadinhos aqui nas cadeiras, são pessoas ainda cheias de dificuldade, mas que podem superar essas dificuldades através da instrução e do exercício da boa vontade, de um trabalho nobre. No entanto, a maioria das pessoas que vão aqui vão para resolver problemas. Quando não vão, mandam um nome. Pede para mim lá no centro. Eu preciso abrir os caminhos da minha vida que estão fechados. Tenta resolver isso. Afasta essa pessoa da minha vida, da vida do meu filho, que bebe demais, que está perdido. Não que nós não vamos orar por eles, mas nós não vamos resolver problemas.
porque são problemas de solução pessoal. É necessário que estas pessoas que estão com problemas busquem a própria solução e contem com um amparo espiritual. Não transfiram a responsabilidade. Eu não vou fazer nada, vão fazer um trabalho lá no centro e minha vida vai melhorar. Não vai acontecer. Então, isso acontece na nossa casa espírita. Nós estamos tão preocupados com o interesse pessoal que não conseguimos ascender correntes superiores e, ao mesmo tempo, quando algum espírito vem e comunica aqui, seja ele personalidade essa ou aquela, ou a gente duvida ou a gente dá crédito demais. Estamos totalmente desequilibrados da nossa observação. O espírito Camilo Castelo Branco chegava nas casas espíritas e dizia: eu sou Camilo Castelo Branco, o escritor português e tal. Não, isso daí é uma mistificação. Mas se fosse o mesmo espírito, chegasse e dizer: eu sou José Camilo Botelho, todo mundo aceitava. Todo mundo aceitava. Não, isso daí deve ser ele mesmo. Aí, ó, era um professor, né, que suicidou. E por que o escritor que suicidou também não pode comunicar? Para Deus, todos são iguais. Os títulos são apenas valores de reconhecimento da Terra. Fora da Terra somos espíritos, em condição de melhoramento espiritual. Uns mais avançados, outros intermediários, outros atrasados e outros enterrados nas próprias dificuldades. Mas por que não aceitavam Camilo, o escritor? Pergunta ela. Porque o grande Camilo não poderia comunicar-se como qualquer médium em qualquer centro espírita para falar aos seus irmãos de humanidade que tanto desejava, se como espírito desencarnado não passava de uma entidade sofredora, carente de consolo e estímulo para a reabilitação, embora na Terra houvesse sido mestre na língua portuguesa, romancista emérito. Então, são os títulos da Terra. Mas, como espírito, era uma entidade carente, que via na mediunidade uma oportunidade de encontrar um apoio, mas era rechaçado só porque o seu nome rememorava a última encarnação como escritor português. Então, nós devemos ter cuidado na avaliação de nomes. Os nomes pouco importam. Muito pouco. O espírito chega, né? Fica aquela curiosidade. Quem será? Qual que é o seu nome? Alguns nem lembram do nome porque estão num eclipse mental muito tenebroso pelas atitudes que tomaram na vida. Outros citam um nome vago. Meu nome é João, João de Souza. Mas isso aí eu não vou conseguir saber quem é. E para que eu tenho que saber quem que é? Sabendo quem é, eu vou dar mais credibilidade àquela comunicação? Nem sempre. Porque quando Camilo Castelo Branco dizia quem ele era, as pessoas praticamente ridicularizavam o médium que recebeu. Nós temos no livro Missionários da Luz a história de uma comunicação de um colaborador da Casa Espírita. Ele era frequentador daquele grupo e ele vai comunicar-se através de uma médium que também é frequentadora. Olha só, ele tinha desencarnado, era um trabalhador da reunião mediúnica. E ele queria retratar-se com o grupo, dizer: olha, eu estou bem, eu estou amparado, estou ainda internado numa instituição, mas já estou sendo programado para me direcionar a uma colônia de tratamento. Então ele vem e as pessoas queriam, né? Como é que será que o nosso amigo está? Vamos pedir a Deus para que ele comunique. Ele vem e se comunica através da médium. Mas a visão do espírito não é a visão do homem. Então ele já traz uma visão diferenciada e as pessoas não acreditaram. Ele se preparou, a médium passou por uma série de adversidades no dia, problemas com o companheiro difícil, com a família. Ela só conseguiu saber que poderia chegar momentos antes, por ação da espiritualidade que queria promover a comunicação daquele amigo, e o grupo desconfiou: mas eu acho que não é não.
não falou como ele falava, ele não usava esses termos, isso daí é mistificação da mente. Então é muito difícil, os nossos grupos ainda estão muito desorientados em estrutura. Nós primeiro devemos escutar a mensagem e depois analisar aquela mensagem passo a passo. Fazer uma radiografia daquele que escreveu ou falou aquela mensagem. E depois conectar ao nome que foi assinado. Ah, mas assinaram lá, né? Que foi o doutor fulano de tal. Ah, e quem foi o doutor fulano de tal? Será que nós ainda continuamos venerando, né? Igual se venera tanto o doutor Fritz, sem crítica nenhuma ao espírito, porque como nós está a caminho da perfeição. Mas doutor Fritz foi um médico que na Segunda Guerra cometeu crimes biológicos imensos. E ele tinha, junto à espiritualidade, o dever de diminuir a sua carga kármica através de uma série de colaboradores que agora foram seus médiums. Então, não era uma alma engrandecida. A alma engrandecida é o Dr. Bezerra de Menezes. E quando ele comunica numa casa tal, ninguém preocupa. Ah, Dr. Bezerra comunicou. Oh, que bom. Aquilo ali é alma nobre, aquilo ali é exceção à regra. Quando se comunicava Emmanuel por Chico Xavier, alma de uma altitude mental imensa. E a gente tinha aquilo ali tão comum que nem sequer questionava. Quando se comunicava Joana de Ângeles por Divaldo Franco. A gente acha que é obrigação dele ser médium dela, não. É um engrandecimento espiritual muito grande dele que permite ela, santificada pelas vidas que teve, orientar a humanidade. Pois sabemos que o talento, o saber e os títulos honoríficos conferidos pela terra a um cidadão desprovido de dotes morais e qualidades honrosas do caráter e do coração, nada representam na pátria espiritual. Então não pense, né? Aqui eu sou reconhecido, eu tenho título de cidadão honorário, título de doutor, título disso. Vou desencarnar como espírito comum. Se eu não fiz um uso de tudo isso, de todo esse reconhecimento para o bem, vou desencarnar em condição penosa, em condição espiritual miserável. A maioria dos títulos acabam nos levando a essa condição. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma história de uma realeza terrestre, de uma rainha que achou que chegaria no mundo espiritual com os títulos que ela tinha em vida. E ela fala lá no capítulo 3, meu reino não é deste mundo, que quando ela chega no mundo espiritual, ela viu os vassalos, os mais inferiores a ela, agora superiores a quem ela tinha que implorar pela sua vez. Então, muito cuidado com a vaidade, com o reconhecimento. Nós precisamos crescer em cultura e estudar é o melhor caminho para se libertar das pequenas impressões, das dificuldades de entendimento. Mas o estudo que apenas treina o cérebro para respostas não constrói nada. Nós precisamos modificar as estruturas do pensamento e viver dentro de uma postura muito melhor a partir do conhecimento que temos. E até que, na maioria das vezes, somente servem para confundi-lo e sobrecarregá-lo de responsabilidades, porquanto justamente os cérebros mais burilados de cultura são os que deveriam conhecer melhor as leis do bem e da justiça, únicas moedas valorizadas no além-túmulo. Há pouco tempo, assistindo uma entrevista de um homem muito bem esclarecido, de uma pessoa de uma cultura muito grande, e ele se dizia ateu. E eu fui analisando, né, na minha pequena forma de entender, a justificativa que ele deu daquilo. Ele disse que não encontrou na religião nenhuma proposta que fizesse com que ele quebrasse aqueles conceitos, né, do ateísmo, achando que tudo é fruto do acaso e que além desta vida não existe nada.
Então, o próprio conhecimento leva ele a uma encruzilhada. Porque, apesar disso, ele prega a dignidade, o aprendizado constante, o melhoramento dos costumes e dos hábitos, mas para caminhar para o nada. Então, quando ele se dizia ateu e chegava a essa conclusão, ele mesmo, né, se respondia que estava no caminho errado. Mas por não encontrar nas propostas que ele analisou nenhuma resposta que desse a ele condições de refletir que a vida continua, que nós estamos numa dimensão muito grotesca da vida, mas que na dimensão fora do corpo físico essa vida se desdobra em outras condições muito mais aperfeiçoadas, que todo conhecimento é válido porque ele é o somatório. E nós só vamos alcançar o topo quando dominarmos tanto a ciência como o sentimento. São as asas dos anjos. Então não adianta falar assim, eu já estou velho demais, eu não vou estudar isso. Para quê, né? Para que eu vou querer aprender música a essa altura da vida? O que eu estou pensando? Que a vida vai acabar? Que a minha existência vai encerrar? Ou que eu posso iniciar um processo nesta encarnação e que vai se desdobrar em outras? Tudo aquilo que eu começo de bom numa vida não termina com essa vida. Desdobra-se no mundo espiritual e aperfeiçoa, e na próxima reencarnação vem como um talento, como algo que parece ser nato, né, diferenciado. Você olha, por exemplo, a história desses grandes feitos de pessoas tão novas que desenvolveram grandes talentos, mas, na verdade, são encarnações de espíritos que já desenvolveram isso antes e agora estão aperfeiçoando. Quando nós pegamos as obras de Aleijadinho, por exemplo, né, como é que podia um homem sem os dedos já no final da vida, né, comidos pela hanseníase, mas esculpir de uma forma tão precisa, tão bela, tão detalhista? Era a encarnação de uma alma que começou isso no passado, já era um artista, e agora aperfeiçoava, né? Tornava a sua arte sacra. Então, nós precisamos ter em mente que não é o fim da vida, o fim da nossa existência. É o fim desta representação material, mas nós continuaremos. Então, se eu tenho vontade de aprender uma nova língua, de aprender uma arte, de desenvolver uma cultura, comece agora. Para que menosprezar o tempo? Por isso mesmo, o amigo Camilo Castelo Branco, espírito necessitado de aprendizado rigoroso, ansioso por servir à causa da verdade entre os homens, buscando lenitivo para suas muitas dores nas narrativas e lições que, extraídas da própria experiência, sempre desejou oferecer aos encarnados, a fim de aplanar caminhos para os seus resgates futuros, não conseguiu nem médiuns, nem centros espíritas que lhe aceitassem a palavra, porque os homens o endeusaram tanto graças à sua copiosa literatura, que até mesmo os espíritas esqueceram que ele espiritualmente não passava de uma entidade vulgar. Pela situação moral de seus desacertos terrenos, lhe acarretaram no mundo invisível. Então, atenção quanto a isso. Não endeuse as entidades. Na minha casa espírita, na minha reunião mediúnica, está manifestando o espírito fulano de tal, o grande ditador nato, o grande empreendedor, o grande, né, político, o grande governista. Não, está manifestando o espírito que deu esse nome. Ele pode até ter sido a personalidade que foi reconhecida como grande, mas é um espírito pequeno. É um espírito como nós mesmos, que está dentro das emanações mentais desta casa. Então, se ele sente-se seguro para apresentar um nome, que ele seja tratado com respeito. E existe o outro lado, o lado da mistificação, de médiuns que querem ser reconhecidos, que querem ter o seu trabalho referenciado. Então, eles pegam uma mensagem vulgar qualquer
e colocam lá um nome respeitável, como se aquele nome desse crédito à falta de informação de uma mensagem vaga que não acrescenta nada. Então, diretores mediúnicos, médiuns, trabalhadores da área mediúnica, receberam uma mensagem que está com nome, muita. Não fique na curiosidade, mas quem que é esse nome? Aonde que ele viveu? É dessa cidade, não é? Isso não leva a nada. Primeira coisa, analise o conteúdo da mensagem. Ah, uma mensagem boa, mas é uma mensagem comum, uma linguagem vulgar. Então, é uma mensagem de um espírito igual a nós mesmos. De um espírito que está na luta para melhorar. Ah, é uma mensagem de um cunho superior. É de uma integridade, de uma literatura elevada. Então, com certeza, aquele que assinou pode vir a ser uma alma mais nobre, que, apiedada das nossas misérias, compadecida, desceu e está nos trazendo a um caminho melhor. Humildade, se for realmente superior, e nenhum endeusamento, porque os títulos são apenas passagens desta encarnação. Muito mais radioso e sublime, ela faz um apontamento que nós citamos aqui, ó. Serão Bezerra de Menezes e Emmanuel. Almas peregrinas, cujas inefável bondade e elevação de vistas as tornam angelicais por excelência, podendo mesmo asseverar-se que são das individualidades espirituais mais elevadas que se tem comunicado ultimamente com a Terra. E nem sempre a gente dá valor. Nós pegamos, por exemplo, as obras de Divaldo Franco, principalmente as obras de Manuel Filomeno de Miranda, elas têm a presença constante de Bezerra de Menezes, trabalhando, atuando, cuidando, curando, corrigindo, almas nobres, que a gente acha que é comum, que é natural. Aí pega um que tem títulos e coloca lá em cima, mas moralmente, quem está mais elevado? Nós temos a colaboração de Emmanuel para o nosso desenvolvimento pessoal inigualável através da obra de Chico Xavier. Nenhum outro médium vai encarnar com esta missão de produzir mais com a mesma qualidade de conteúdo que Chico Xavier. Então, nós precisamos repensar alguns valores. E, no entanto, aí estão sem se diminuírem ao se comunicarem conosco. E todos nós os aceitamos com raríssimas exceções. Assim, pensando e refletindo, é que nos propomos a tratar da individualidade espiritual Frederico Francisco Chopin. Aliás, esse capítulo é a vida dele na espiritualidade. Quem foi Chopin? Um dos maiores mestres da música, reconhecido mundialmente pelo grau de dificuldade das suas partituras. Um exímio pianista, compositor do classicismo, que elevou a arte ao seu grau maior que na Terra há de se inspirar, porque hoje nós não temos mais música, nós temos o grito do desespero. Nós temos as pessoas exóticas se valorizando através de composições que nos levam muito mais à tristeza, ao desequilíbrio, à aflição e à ansiedade do que as artes superiores, como a música. E, no entanto, a música na Terra há tido a honra de hospedar o que se dá sempre e necessitam as gerações de um vigor novo, de nova seiva para a expansão do belo entre os homens. Esse encantador espírito, não obstante a nossa insignificância pessoal, olha como é que a Ivone se define, né? Se ele buscava ela para um convívio, porque eles tinham afinidades. Qualquer espírito que se preste a estar do nosso lado, ele tem que ter conosco afinidades. Ela não era uma musicista nessa encarnação.
mas tinha um crescimento, uma irradiação sentimental que fazia com que espíritos sentissem bem em conviver com ela. Não só Chopin, mas como Bezerra de Menezes, por exemplo, como Espírito Charles, ela até cita, né, nossa insignificância pessoal, tal como o Espírito Camilo Castelo Branco, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, o grande filósofo, convivia com Ivone Pereira, faz a correção do livro Memórias de um Suicida. Charles, que foi colocado como seu mentor espiritual, que havia sido médico na Europa, Leão Tolstói, D. Pedro de Alcântara, Victor Hugo, Padre Vitor, Dr. Augusto da Silva, Inácio Bittencourt, César Gonçalves e outros. Inclusive, suicida alguns, muito conhecido pela nossa sociedade, obsessores e criminosos. Então, o que ela coloca para nós? Ela convivia com essa pleide de espíritos. Imagina os espíritos que Chico Xavier convivia. Se você pegar as obras, era Cassimiro de Abreu, era Olavo Bilac, era Hélio dos Anjos. Né? Isso na parte literária. Você pega as outras partes, André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Meimei, já convivem com espíritos que estão num patamar extremamente mais elevado. Então, na nossa casa espírita, os espíritos que vão conviver, não só os que comunicam, porque o trabalho de desobsessão ele tem um foco, e esse foco é o atendimento a sofredores. Mas os que se comunicam, aqueles que se prestam a orientar trabalhos, são espíritos superiores. São espíritos que podem orientar, mas na minha casa espírita não nenhum deles se manifesta, porque não há afinidade. O pensamento dos médiuns é um pensamento limitador. É um pensamento muito preocupado com tomar lá da cá. Aí eu venho no centro, eu faço oração, eles têm que me proteger. Eu estou com um problema em casa, então eles têm que atender. Enquanto esse pensamento reger a cabeça de um médium, ele não está pronto para um trabalho de alçada maior, onde os espíritos superiores também devem ter campo para a orientação, para a correção de posturas, para o direcionamento de trabalhos dentro de uma casa espírita. Tem sido um dos mais ternos amigos que adquirimos através da mediunidade. Então, ela adquiriu uma amizade com Chopin, músico da espiritualidade agora, e adquiriu essa amizade através da vivência mediúnica. E se como os primeiros nos concedeu até agora mensagens literárias escritas, concede-as verbalmente em aparições e materializações edificantes. Ainda porque, em vez de escritor ou beletrista, foi músico, e afirma ele próprio que somente saberá bem expressar-se por música, ao passo que nós, como médium que somos, e não musicista, não estamos preparados para que ele venha ditar, ao invés de romances ou livros doutrinários, prelúdios e valsas noturnas. Porque os médiums também podem escrever, psicografar partituras. Claro que é muito mais difícil, é muito mais delicado, mas imagina, por exemplo, a música que expande no mundo espiritual. E nós pudéssemos, né, colocá-la numa partitura para execução. Isso demanda um preparo muito grande, que requer do médium um conhecimento espiritual muito grande. Por exemplo, nós temos na história de Mozart, que foi também um dos grandes músicos do passado, uma capacidade de sensibilidade tão grande que numa viagem que ele fez à Itália e foi convidado, né, a fazer um concerto no Vaticano, ele, ao entrar no Vaticano, escutou uma música que só tocava dentro do Vaticano. Era proibido qualquer expressão daquela música em qualquer lugar. Ninguém tinha aquela partitura. Mas ele, só de ouvir, memoriza ela e faz a produção dela para as pessoas. Esta condição de um médium perceber um pensamento do espírito
e colocar numa partitura necessitaria uma elevação muito grande. Por isso nós dizemos que a mediunidade nos reserva grandes feitos ainda para frente. Nós ainda estamos muito distante de alcançar o âmbito maior dentro do campo da mediunidade. Visto a psicografia musical, será obra mediúnica infinitamente mais melindrosa e difícil que a literária, requerendo mesmo da parte do médium uma boa dose de cultura musical. Conta ela para nós em outra obra que o espírito Chopin procurou ela e, conversou com ela essa possibilidade dela estudar música para que ele pudesse compor através dela. E ela, infelizmente, disse que não conseguiria. Não era o campo de trabalho dela. Ela não conseguiria alcançar este nível de entrega para que pudesse fazer essa composição. Entretanto, ele tem endereçado páginas carinhosas como cartas a alguns amigos que dele solicitarem para o nosso intermédio, pelo nosso intermédio, conselhos e sugestões sobre música. Nós temos, por exemplo, na Revista Espírita, uma evocação de Allan Kardec ao espírito de Mozart, onde ele conversa com um músico e diz que tinha influenciado ele em certas composições, porque era o primeiro músico que ele conversava agora estando fora da vida física. Então, esse intercâmbio, ele tende a ser cada vez mais natural. Os músicos poderão trazer as suas mensagens, assim como os governantes, assim como os orientadores da moral cristã, e só não consegue porque o interesse que move o intercâmbio ainda é um interesse muito pequeno, ainda é um interesse muito voltado às resoluções de problemas materiais. Quando nós, trabalhadores da área da mediunidade, espiritualizarmos os nossos anseios, os nossos pedidos e as nossas próprias evocações mentais, nos nossos propósitos, com certeza, o conteúdo desses trabalhos tende a alcançar um objetivo muito maior. Assim sendo, e não se tratando a nossa afinidade com o espírito de Frederic Chopin, de atração motivada pela música, mas simplesmente questão pessoal, nenhuma admiração ou estranheza deverá causar a notícia de que entidades como ele próprio e mais, Camilo Castelo Branco, Vitor Hugo, que também era um escritor, ou Castro Alves e Bilac, se dirijam a este ou aquele médium com quem se sentir afinidades, as quais também podem não ser literárias ou artísticas, mas sentimentais e afetivas, para uma confabulação amistosa, amorável, sobretudo quando o fruto que apresenta esteja à altura daquilo que deixaram ou partirem para o além. Então, o que move os espíritos a nos procurar são afinidades. Se ela conseguia trazer esses espíritos pelo seu coração nobre, nós também podemos trazer. E podemos melhorar muito o conteúdo dos nossos trabalhos. Por que às vezes, sem crítica da minha parte, mas alguns trabalhos espiritualistas se prendem a algumas redes de espíritos, que nós até citamos a semana passada, São Preto Velho, os caboclos, baianos, eles estão presos a uma cultura do atendimento, do servicialismo. Mas quando você expande a consciência e sabe que uma sala mediúnica, uma reunião, tanto pode auxiliar e receber os sofredores, quanto pode abrir campo à espiritualidade intermediária de trabalho, que sinta-se à vontade, que goste da doutrina espírita, ou que tenha afinidade com o grupo, que venha conversar no intuito de melhorar, de incentivar e de construir pontes para um trabalho maior, fica esse entendimento novo. Fica essa compreensão nova, para que a gente possa, acima de tudo, romper com paradigmas, achando que desobsessão é apenas trabalho para espíritos sofredores, obsessores, pragmatizados no mal.
Mediunidade é intercâmbio. Aonde ela está sendo exercida? Se nós exercemos dentro do trabalho mediúnico, que ele tenha campo aberto, tanto para os espíritos obsessores, infelizes e inferiores, quanto para os intermediários, de condição mais ou menos equilibrada, quanto para os espíritos de ordem superior. Então, nós vamos parar nesse ponto da reflexão dessa noite, interromper aqui a nossa gravação.